Uma jovem desapareceu misteriosamente do estacionamento do complexo residencial, deixando apenas seus sapatos no asfalto. A polícia iniciou uma investigação e percebeu que não tinham absolutamente nenhuma pista. Nenhum dos moradores do complexo viu nada de estranho. No entanto, várias pessoas ouviram um grito feminino muito alto. Resolver o caso parecia uma tarefa impossível, mas, no final, os detetives conseguiram descobrir a chocante verdade graças a uma coincidência. Brookville Berger nasceu em 20 de fevereiro de 1985, na Califórnia, em uma grande e unida família. Ela tinha 3 irmãs e 2 irmãos. Seus pais eram pessoas profundamente religiosas e participavam ativamente nas comunidades religiosas. A família mudou-se para a cidade de Eugene, no estado vizinho de Oregon, onde Brooke completou o ensino médio. Depois disso, ela entrou na Universidade Brigham Young, localizada no estado de Utah, a quase 1.500 quilômetros de sua casa. Brooke queria se tornar uma médica e ajudar crianças com distúrbios de fala. No final de maio de 2004, quando tinha 19 anos, ela concluiu o primeiro ano e partiu para as férias de verão. Sua irmã mais velha, com seu marido, trabalhava como gerente em um complexo residencial na cidade de Corvallis, no estado do Oregon. Eles ofereceram a Brooke a oportunidade de trabalhar com eles por alguns meses, e ela concordou. Graças a essa oportunidade, Brooke poderia não apenas ganhar dinheiro extra durante as férias, mas também visitar regularmente sua família. Seus pais moravam a apenas 1 hora de carro da cidade onde ela estava. Suas tarefas no trabalho incluíam qualquer ajuda disponível, limpeza, lavanderia, compras e outras responsabilidades com as quais Brooke poderia lidar facilmente. O complexo era bastante pequeno e estava localizado em uma boa área, perto da Universidade do Oregon. Na manhã de 24 de maio, Brooke foi ao estacionamento do complexo para limpar pequenos postes de luz espalhados ao redor. Sua irmã mais velha disse que levaria o filho para a escola e voltaria aproximadamente 1 hora depois, quando fariam outra tarefa juntas. No entanto, quando ela voltou para o complexo, Brooke já havia desaparecido. Sua irmã pensou que ela ainda estava limpando os postes de luz e, portanto, primeiro percorreu o estacionamento onde tinha alguns postes de luz. Lá, ela encontrou uma descoberta estranha. Os chinelos que Brooke estava usando naquele dia estavam no chão. Ao lado deles, havia um balde d'água e panos que a jovem usava para trabalhar. Sua irmã notou que um dos chinelos estava rasgado, e toda a situação parecia muito suspeita. Ela procurou por todo o complexo, mas Brooke não estava em lugar nenhum. Porém, todas as suas coisas, incluindo bolsa, carteira, chaves e até mesmo suas roupas, estavam no lugar, e o carro estava estacionado. Sua irmã suspeitou que algo ruim poderia ter acontecido com ela, então decidiu chamar a polícia. Por lei, eles tinham que esperar 24 horas antes de registrar o desaparecimento de um adulto. Porém, neste caso, a polícia considerou que a jovem realmente poderia estar em perigo, então decidiram começar a busca imediatamente. Segundo o relato de sua irmã, eles suspeitaram que Brooke poderia ter sido sequestrada. Primeiro, eles vasculharam todos os apartamentos no complexo, entrevistando os moradores. Dos 250 habitantes, 13 imediatamente afirmaram ter ouvido um grito feminino entre 10 e 11 da noite. Porém, quando olharam para a rua, não viram nada suspeito. A polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência ou testemunha potencial. No entanto, os relatos dos moradores sobre o grito feminino apenas confirmaram suas suspeitas de sequestro. No final, eles decidiram vasculhar a área ao redor do complexo. Como não tinham pistas, a notícia do desaparecimento de Brooke se espalhou rapidamente pelo estado, e centenas de voluntários se apresentaram para ajudar na busca. Eram principalmente pessoas das igrejas locais, sabendo que a família da jovem era profundamente religiosa e querendo ajudar. No total, mais de 300 pessoas se juntaram à busca. Alguns vasculhavam a área, outros entrevistavam pessoas na rua, enquanto outros distribuíam panfletos com informações sobre o desaparecimento. No entanto, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma testemunha ou pista mínima. Parecia que a jovem simplesmente desapareceu no meio do estacionamento. Somente após 4 dias os detetives informaram aos jornalistas que tinham 4 suspeitos e mencionaram o nome de um deles. Este homem era Sung Ko Kim, um homem de 30 anos que era conhecido na delegacia local por roubar roupas íntimas femininas de 3 dormitórios universitários diferentes e lavanderias. Considerando que Brooke trabalhava perto da universidade, a polícia considerou sua possível ligação com o sequestro. Não se sabe se tinham outras evidências contra ele. Eles decidiram que Kim poderia estar mantendo a jovem como refém, então decidiram invadir sua casa, onde ele morava com seus pais e outros parentes. No meio da noite, o esquadrão de operações especiais invadiu a casa sem cerimônia, lidando com todos os membros da família. Como resultado, o pai de Kim ficou ferido e alguns itens dentro da casa foram danificados em $1.000. Durante a busca, a polícia encontrou quase 3.500 itens de roupa íntima feminina. Muitos deles tinham etiquetas que Kim havia colocado, indicando quando e de onde foram roubados. Entre todas essas coisas,
Eles descobriram 10 pares de roupas íntimas roubadas de uma estudante que morava no mesmo complexo de onde Brooke desapareceu. Também foram encontrados 7 rifles dentro da casa, mas isso não foi a pior parte. Eles descobriram uma coleção assustadora de 3 computadores, cujo conteúdo chocou os detetives. Mais de 40.000 imagens de mulheres sendo submetidas a vários tipos de tortura. Parte dessa coleção também continha imagens de menores. Além disso, nos computadores, foi encontrado um documento de texto onde Kim detalhava um plano para sequestrar e assassinar uma mulher. Até mesmo havia uma lista de itens que poderiam ser necessários para tal crime. Tudo isso foi suficiente para a prisão do homem. Sua família afirmou que, na manhã de 24 de maio, ele estava em casa, negociando ações no computador de sua irmã. No entanto, os detetives suspeitavam que a família poderia estar encobrindo e estavam 100% convencidos de que ele era o responsável pelo sequestro de Brooke. Em relação a isso, uma fiança de $10 milhões foi fixada para Kim, o que era uma quantia colossal. Apesar disso, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma ligação com o desaparecimento de Brooke, e o próprio homem negou sua participação. Sem nenhuma evidência, os detetives não podiam levar o caso ao tribunal. Porém, ele ainda enfrentou uma série de acusações relacionadas ao roubo de itens e materiais proibidos em seus computadores. No final, ele foi condenado a 11 anos de prisão, e a polícia eventualmente parou de considerá-lo um suspeito no caso de Brooke. Como resultado, a família de Kim processou o departamento de polícia, e eles receberam várias centenas de milhares de dólares em compensação. Infelizmente, nos meses seguintes, os detetives não conseguiram chegar perto de resolver o caso. O desaparecimento de Brooke foi amplamente divulgado nos canais de televisão federais, e as pessoas ligaram para a polícia com várias dicas, mas todas levaram a lugar nenhum. No início do outono, os detetives receberam uma pista significativa. Uma mulher se apresentou, dizendo que estava passando pela área da universidade no dia do desaparecimento de Brooke, a cerca de 1 quilômetro de onde ela e o complexo estavam. Em um momento, uma van verde parou na frente dela, e um homem saiu, se aproximando dela. Ele pediu direções para algum lugar, e disse que tinha um mapa em sua van. Ele queria que a mulher fosse até o carro com ele, mas ela recusou e foi embora. Pouco tempo depois, a polícia recebeu uma ligação semelhante. A mulher estava caminhando ao longo do estacionamento, a algumas centenas de metros do local onde Brooke desapareceu, e de repente um homem em uma van verde se aproximou e pediu direções. Mas a mulher não se aproximou dele e foi embora. Isso aconteceu na mesma manhã em que Brooke desapareceu. Infelizmente, a polícia não conseguiu encontrar o proprietário da van, já que ambas as mulheres não conseguiram lembrar a placa ou o modelo. 6 meses após o desaparecimento de Brooke, os detetives receberam mais uma pista. Uma ligação da cidade de Albuquerque, no estado do Novo México, a mais de 2.000 quilômetros do local do desaparecimento de Brooke. Essa ligação contava que uma estudante de 20 anos estava na cidade de Albuquerque indo para casa quando passou por um estacionamento. De repente, um homem saiu de um carro atrás dela e ameaçou com uma arma. Ele a obrigou a entrar no carro e depois dirigiu para uma área remota, onde a violentou. Depois, ele a amarrou e a deixou no carro, afirmando que voltaria para fazer mais atrocidades com ela. A vítima não esperou por ele e tentou se libertar das amarras em seus braços. Quando finalmente conseguiu, ela pegou seu casaco e correu para a rua. Ela não estava vestindo mais nada, então, depois de correr um pouco, ela chegou a uma estrada cheia de carros. Ela tentou pedir ajuda, mas nenhum motorista parou. Um pouco mais adiante, ela viu uma cafeteria e correu para lá para pedir ajuda aos funcionários, mas eles simplesmente a expulsaram. Felizmente, uma mulher que passava de carro a viu e concordou em ajudar. A vítima entrou no carro com ela e elas chamaram a polícia. Elas estavam esperando em frente à cafeteria pelo patrulhamento. Alguns minutos depois, a garota percebeu que o carro do sequestrador estava do outro lado da rua e ele a estava observando. O homem só partiu quando a polícia chegou ao local. A vítima descreveu detalhadamente o sequestrador e seu carro, o que permitiu aos detetives encontrá-lo em apenas 2 horas. O criminoso era Joel Patrick Courtney, de 39 anos, que já tinha um extenso histórico criminal desde a adolescência. Ele constantemente entrava em problemas com a polícia por vários crimes, desde substâncias ilícitas até tentativas de violência contra diversas mulheres, incluindo sua própria irmã. Aos 19 anos, ele foi preso pela primeira vez depois de tentar agredir sua namorada e deixá-la mutilada. Após ser solto, ele viajou por diferentes estados antes de se casar. Com sua mulher teve 3 filhos. No entanto, a família não era feliz. Sua esposa repetidamente se queixava de abusos físicos tanto para ela quanto para as crianças. Apesar disso, ela não se apressou em se divorciar dele, e em 2004, a família se mudou para a cidade de Portland, no estado de Oregon. Um parente o ajudou a conseguir um emprego em uma empresa de construção, onde Patrick tinha acesso a uma van de trabalho verde. Ao investigar isso mais detalhadamente, os detetives descobriram que ele estava em Corvallis no dia em que Brooke foi sequestrada. Um mês depois, ele se mudou para Albuquerque,
onde atacou a estudante e foi pego pela polícia. Quando os detetives de Novo México compartilharam todas as informações com seus colegas de Oregon, os investigadores do caso Broke imediatamente suspeitaram de Patrick. Seu histórico criminal coincidia com as circunstâncias do desaparecimento da garota, e ele estava dirigindo uma van verde no dia do sequestro. Logo, os detetives descobriram outro fato interessante. No dia do desaparecimento de Broke, Patrick deveria comparecer ao tribunal por acusações de dirigir sob a influência do álcool, mas ele nunca apareceu. Em vez disso, ele deixou uma mensagem de voz no telefone do tribunal, alegando que estava dirigindo até o tribunal de outra cidade e já estava a caminho, mas ele nunca apareceu naquele dia. 2 dias após o desaparecimento de Broke, ele foi ao hospital em busca de ajuda médica urgente, reclamando de dor no peito e pressão alta. Segundo os detetives, tais sintomas frequentemente ocorrem em pessoas que recentemente cometeram crimes graves, devido ao estresse nervoso. Separadamente, esse fato pode não parecer suspeito para eles, mas em conjunto com todos os outros aspectos, merecia atenção. Depois de conversar com a irmã de Patrick e seu marido, com quem ele estava morando, os detetives descobriram que no dia do sequestro de Broke, ele saiu cedo de manhã e só voltou à noite. A irmã também contou uma história muito estranha que aconteceu em 8 de junho, 2 semanas após o desaparecimento de Broke. Naquele dia, Patrick voltou para casa depois de 3 dias fora e afirmou ter sido sequestrado por algumas pessoas armadas, que o mantiveram em um lugar desconhecido. Ele acrescentou que também havia uma garota de cabelos claros no local, que posteriormente morreu. Considerando o histórico de abuso de substâncias do irmão, sua irmã não acreditou em sua história e não deu muita importância a isso. Depois disso, o homem partiu com sua esposa e filhos para o Novo México. Os detetives estavam praticamente certos de que ele era o responsável pelo sequestro de Broke, mas precisavam de alguma evidência direta. Eles tentaram encontrar a van que Patrick dirigia e logo conseguiram. Os especialistas examinaram cada milímetro do veículo e encontraram alguns cabelos claros no tapete, além de um pequeno saco com um elástico de cabelo no chão da van. Também encontraram pequenos vestígios de sêmen, que foram enviados ao laboratório para análise de DNA. O teste de DNA mostrou que os cabelos e as partículas de sangue pertenciam a Broke, e os vestígios de sêmen coincidiam com o DNA de Patrick. Tudo isso foi o suficiente para levar o caso ao tribunal, mas houve um pequeno contratempo. Primeiro, ele precisaria ser julgado em Novo México por atacar a estudante e só depois disso a polícia de Oregon poderia pedir sua extradição. O julgamento começou no verão de 2005 e, no final das contas, Patrick admitiu o sequestro da estudante. Ele foi condenado a 18 anos de prisão, e em 2008 foi expedido para Oregon para um novo julgamento. Dada a extensa evidência, a acusação não duvidava de que conseguiria a pena de morte. No entanto, o julgamento poderia se arrastar por anos, e a família de Broke queria saber onde estava seu corpo para realizar o funeral. Por isso, eles propuseram um acordo. A acusação abriria mão da pena de morte se Patrick revelasse o paradeiro do corpo de Broke e confessasse completamente o seu assassinato, recebendo uma sentença de prisão perpétua em troca. Primeiro, Patrick negou sua culpa e quis se defender em tribunal. Porém, com o tempo, ele mudou de posição, no final das contas, confessou o sequestro e o assassinato, revelando o local do enterro de Broke. Segundo ele, naquela manhã, ele foi para Corvallis com a intenção de sequestrar alguma garota. Ele pegou a van para esse propósito e ficou circulando perto da universidade, procurando por uma vítima adequada. Ao avistar Broke, ele passou direto por ela, mas logo voltou. Aproximando-se dela na van, fingindo ser um entregador com um pacote nas mãos, ele atacou e a jogou no fundo da van. Depois disso, ele a levou para uma floresta fora da cidade, onde a violentou. Mais tarde, ele foi à cidade comprar comida, enquanto Broke ainda estava na van. Ao voltar para a floresta, ele a deixou lá durante toda a noite e a matou pela manhã. Patrick também admitiu que queria sequestrar outras 2 mulheres que relataram à polícia sobre um homem estranho em uma van. Por isso, ele enfrentou acusações adicionais. Após a confissão, a mãe de Broke falou aos jornalistas, agradecendo aos detetives por resolverem o caso. Ela também agradeceu ao próprio criminoso por revelar o local de sepultamento de sua filha. 5 anos após o assassinato, como parte do acordo, Patrick acrescentou uma condição. Ele pediu para cumprir sua sentença de prisão no estado do Novo México, para poder ver sua esposa e filhos com mais frequência e esse pedido foi aceito. Quanto ao Kim, que foi o primeiro suspeito neste caso, ele cumpriu 7 anos dos 11 previstos. Ele foi libertado antecipadamente por bom comportamento.